Jesus. Gênesis capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 1 até o 6. É uma breve reflexão e a gente já vai participar da ceia do Senhor. Gênesis capítulo 15, vamos ler dos versículos 1 até: o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a Abrão, a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Versículo 5: então o levou para fora. O levou para onde, gente? Então levou para fora e disse: olha agora para os céus. Olhar para onde? Olhe para os céus e conte as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Versículo 6: e creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Quantos podem dizer amém? Coloca por favor o meu tema de hoje. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o tema crer sem ver. Você pode repetir? 1, 2, 3? Crer sem ver. Pode melhorar? Crer sem ver. A história de Abraão começa exatamente no capítulo 12 do livro do Gênesis. Essa história de fé começa exatamente quando Abraão ouve a voz de Deus pela primeira vez. O que eu acho mais interessante é que Abraão ouve a voz de Deus pela primeira vez e ele não hesita em obedecer. É a primeira vez que Deus fala com Abraão, é a primeira vez que Deus se manifesta a Abraão, é a primeira vez que Deus se comunica com Abraão. Abraão ouve, crê e obedece. O que nós precisamos entender nessa quarta-feira é que nenhuma decisão que nós tomamos na vida fica no âmbito da neutralidade. O que é isso, pastor? Nenhuma decisão que você toma na vida é neutra. Toda decisão que você toma vai te levar a um destino. Todas as decisões, sendo elas positivas ou negativas, elas vão te levar a um destino, elas vão te levar a algum lugar. Isso faz sentido ou não? Então eu conheço pessoas que vivem praticando as mesmas atitudes e elas esperam ter resultados diferentes. Anote isso para você nunca mais esquecer. Velhas estradas não te levarão a novos destinos. Repete ou não? Vou repetir. Velhas estradas não te levarão a novos destinos. Então, se você quer chegar num destino diferente, você precisa tomar atitudes diferentes. O seu modo de viver precisa ser diferente. Os seus pensamentos precisam ser diferentes. Então, quando você decide viver uma vida fundamentada em princípios, os riscos de possíveis acidentes diminuem. Por quê? Porque existem circunstâncias que é o próprio Deus quem nos conduz. Outras, somos nós que pelas nossas más decisões vamos caminhando por conta própria. Então existem pessoas que vivem quebrando princípios e é por isso que vive uma vida embaraçada, enrolada. Isso acontece muito em relacionamento. Cadê os solteiros aqui? Tem alguém solteiro? O irmão não tem coragem nem de levantar a mão. Tem que morrer solteiro mesmo. Tem alguém solteiro aqui? O solteiro, dá um glória a Deus aí, aleluia. Aí a pessoa está vendo que o cara é preguiçoso.
A pessoa está vendo que o cara é preguiçoso, ele come o pão da preguiça. Acorda meio-dia, mãe, cadê o meu Danone? O que você faz da vida, filho? Joga o Free Fire. Aí a moça está vendo. Aí a pessoa diz, Deus, me dá um sinal. Mas quando o sinal chega, ela finge demência. O sinal está escancarado na sua frente, filha. Foge que é luta. Quando casar, você vai passar fome. O moço está vendo que ela grita com a mãe, xinga o pai. Aí vai ter que criar uma lei, né? José da Penha. Irmão, se ela grita com a mãe, se ela xinga o pai, não, pastor, quando eu casar eu mudo ela. Eu aviso ou vocês avisam? Tem uma frase aqui que é pesada, mas eu não sei se eu falo. Ah, pastor, mas ela é tão bonita. Nossa, mas ela é tão linda, pastor, eu sou tão feio. Deve ser resposta de Deus, guarde isso no seu coração. É melhor o feinho, trabalhador e cheio da unção, do que o bonitinho, preguiçoso, cheio do cão. Falei, tô leve. Então aprenda uma verdade: quanto mais princípios você quebrar, de mais milagres você vai precisar. Porque na Bíblia nós temos todos os princípios para viver muito e viver bem. Então, Gênesis 12, Deus se revela a Abrão. Abrão estava acostumado a se relacionar com deuses visíveis. Ele vinha de uma cultura idólatra, politeísta, mas agora ele vai se relacionar com Deus que é invisível, mas é real. Ele não pode ser medido, ele não pode ser dimensionado, ele não pode ser carregado. É Ele quem nos carrega, é Ele quem nos sustenta. Tem alguém comigo aqui? Então a voz desse Deus invisível, que não pode ser medido, sacudiu a alma de Abraão. E o que a voz desse Deus dizia? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está convidando Abraão para viver uma nova fase, uma nova etapa. E Abraão, ele ouve, crê e obedece. Ele não questiona, ele não faz perguntas, ele simplesmente decide obedecer. Repita isso bem forte comigo: o nível da minha obediência vai determinar o nível da minha experiência. Tem muita gente que quer experiência, mas não quer trilhar o caminho da obediência. Faz sentido isso para você ou não? Aí a Bíblia diz que Abraão sai sem GPS, sem Waze. Ele não tem um mapa, ele não tem um destino. Olha o que o escritor aos Hebreus diz em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Se eu estivesse perto de Abraão, eu ia dizer: Abraão, como é que você sai sem saber para onde está indo? E ele iria me responder: é porque melhor do que o destino é saber quem está me conduzindo. Essa parte aqui eu achei que você ia pular da cadeira, eu vou repetir essa parte. Abraão, como é que você sai sem saber o destino, sem ter um mapa, sem ter um Waze, sem ter uma rota, sem ter uma programação, sem ter um roteiro? E ele me responderia: melhor, mais importante do que o destino é quem está me conduzindo. E quem está me conduzindo, ele garante o sustento, ele garante a direção, ele garante o cuidado, ele garante tudo. Alguém pode celebrar essa boa palavra? Mateus capítulo 4, no episódio da tentação, a Bíblia vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ele foi levado pelo diabo ao alto do monte. Eu gosto disso, por quê? Porque tem muita gente que se impressiona com pessoas no topo do monte, e nem todo topo do monte é Deus, e nem todo deserto é o diabo. Vou repetir mais devagar isso aqui. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e no processo da tentação ele é levado pelo diabo ao alto do monte.
nem todo topo do monte é Deus e nem todo deserto é o diabo. É por isso que eu prefiro um deserto conduzido pelo Espírito do que um alto do monte levado pelo diabo. A questão não é chegar, não é subir, não é conquistar, é quem está conduzindo você a tudo isso. Aí Deus chama Abraão, ele se revela a Abraão, e o mais interessante é que em Gênesis 12, Deus chama Abraão e depois faz promessas. Diga bem forte: Deus chama Abraão e depois faz promessas. Então depois que Abraão aceita o chamado, Deus faz promessas. Então Abraão não aceitou o chamado porque tinha promessa, ele recebeu a promessa porque aceitou o chamado. Então quanto mais rápido você aceitar o chamado, mais rápido você vai acessar as promessas de Deus. Amém ou não amém? Oh, glória a Deus. Então a gente não obedece porque tem promessa, a gente tem promessa porque obedeceu. São 7 promessas. Eu só vou ler aqui, não vou aplicar nenhuma. Primeira promessa, Deus diz: Abraão, já que você decidiu aceitar o chamado, já que você decidiu me obedecer, já que você decidiu ouvir a minha voz, primeira promessa: eu farei de você uma grande nação. O que mais, Deus? Tem mais: eu te abençoarei. E o que mais, Deus? Engrandecerei o teu nome. Já estamos na 4ª, hein? Até a 7ª você dá um glória a Deus, mas tudo bem. E o que mais, Deus? E tu serás uma bênção. E o que mais, Deus? Abençoarei os que te abençoarem. E o que mais, Deus? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o que mais, Deus? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando você decide aceitar o chamado de Deus, isso te credencia a acessar todas as promessas de Deus para você. Alguém recebe essa palavra? Diga glória a Deus. No meio do processo, Abraão comete um erro. Qual erro? Ele leva o seu sobrinho Ló. Ele leva pessoas para um novo projeto que não fazia parte do projeto. Escute, para viver o novo é necessário abrir mão de velhos relacionamentos. Gênesis 14, acontece uma guerra. Alguém está comigo ainda? Gênesis 14, acontece uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Você conhece a história. No meio de toda essa bagunça, Ló está lá. Ló é aprisionado, Ló é levado cativo. Aí a Bíblia vai dizer que o que 5 reis não conseguiram fazer, Abraão conseguiu com 318 servos. Com 318 servos, Abraão conquistou a guerra, venceu a guerra, porque a guerra nem sempre é vencida por quem tem mais dinheiro. A guerra nem sempre é vencida por quem tem mais soldados. A guerra sempre é vencida por quem carrega a presença de Deus. Abraão, com a presença de Deus, com 318 servos, ele fez o que 5 reis não conseguiram fazer. Depois dessa guerra, Melquisedeque aparece, o sacerdote do Deus Altíssimo, que é um tipo de Cristo do Antigo Testamento, e ele aparece com os elementos da ceia. Você conhece a história, e é aí que nós entendemos o porquê do texto do capítulo 15 começar: e depois dessas coisas, depois de Abraão obedecer, depois dele romper com Ló, depois da guerra, depois de rejeitar o despojo do rei de Sodoma, depois de dizimar, depois de devolver o dízimo, depois de todas essas coisas. E o que eu acho mais interessante, só para a gente fechar essa parte introdutória, é que Abraão estava com 85 anos. Quantos anos? Quantos anos? 85 anos. Já haviam aproximadamente 10 anos que Abraão estava convivendo com a promessa de Deus. Deus havia dito: Abraão, eu vou te abençoar, a sua descendência será numerosa. Só que a sua esposa era estéril, Sara não podia gerar. Ele está convivendo com a promessa há 10 anos. A sua esposa tem 75 anos. A promessa ainda não havia cumprido. Aí o texto começa dizendo: e depois dessas coisas, Deus se manifestou a Abraão em visão. Está aí na sua Bíblia.
Deus se manifestou a Abrão em visão. Depois de todo esse processo, Deus se manifesta a Abrão em visão. Se você ler os capítulos anteriores, você vai perceber que Deus já havia falado várias vezes com Abrão. E eu vou provar para você. Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus falou com Abrão. Gênesis capítulo 12, versículo 7, Deus falou com Abrão. Gênesis capítulo 13, versículo 4, Deus falou com Abrão. Depois de falar 3 vezes com Abrão, aos 85 anos de idade, com 10 anos convivendo com a promessa, e a promessa não havia se cumprido, Deus vai dar a Abrão uma experiência que ele ainda não havia vivido. Eu gosto desse silêncio. Eu acho que você deve estar pensando. Deus já havia falado com Abraão 3 vezes. Abraão está com 85 anos de idade. E depois dos 85 anos de idade, depois de ter falado com ele 3 vezes, Deus vai dar a Abraão uma experiência que ele ainda não havia vivido. Para muita gente, aos 85 anos, ele já estaria aposentado. Pastor, já vi de tudo, já senti de tudo, já sei de tudo. Escute, Deus está ensinando para nós que você nunca estará velho demais para viver coisas novas. Você nunca estará velho demais para viver coisas novas. Com Deus, nunca é tarde para ter novas experiências. Alguém está acordado aqui comigo? Talvez eu esteja falando nessa quarta de guerra para pessoas que são muito experientes no cristianismo. Você já é um dinossauro da fé. Conhece gente assim? Não, pastor, nada mais me surpreende. Eu já vi de tudo, já sei como Deus vai se manifestar. Agora ele vai vir da direita. Não, agora ele vai vir por baixo. Não, agora ele vai usar fulano. Não, agora ele vai vir assim. Não, agora ele vai vir assado. Aí Deus se revela de uma forma que a gente nunca experimentou. Você está esperando um rebuliço, um redemoinho, mas ele vem numa brisa suave. Você está esperando ele usar um rico, ele usa um pobre. Você está esperando ele usar o pobre, ele usa o rico. Você está esperando que Deus use alguém conhecido, ele usa o desconhecido. Você está esperando que ele use o desconhecido, ele usa o conhecido. Por quê? Porque com Deus nunca é tarde para se viver novas experiências. O que Deus está compartilhando com o nosso coração, nessa primeira parte, nessa primeira verdade, Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu vou me manifestar de um jeito que você ainda não viu. Alguém recebe essa palavra? Você pode levantar uma de suas mãos para receber isso. Eu vou me manifestar de uma forma que você ainda não viu. Eu vou me revelar de uma forma que você não sentiu. Eu vou te dar experiências que você nunca teve. Eu vou me revelar de uma forma que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram, que não subiu ao seu coração. Talvez eu esteja falando para pessoas que já receberam muitas coisas de Deus, mas a palavra de Deus para o seu coração nessa noite é Isaías 43:19. Eis que farei uma coisa nova. O que é uma coisa nova, pastor? Algo novo é algo que ninguém usou. Algo novo é algo que ninguém ouviu. Algo novo é algo que ninguém experimentou. Alguém recebe essa palavra nessa noite? Eu sinto cheiro de coisa nova aqui no Campus 153. Deus vai te dar uma nova experiência. Ele vai te dar uma nova realidade. Ele vai abrir uma nova porta. Ele vai se manifestar de uma forma que você nunca viu, nunca sentiu. Alguém pode quebrar o silêncio e celebrar essa boa palavra. Oh, aleluia! Toda coisa nova tem cheiro de nova, sim ou não? Eu sinto o cheiro do novo aqui. Suspira assim, ó, isso é... Eu sinto o cheiro de coisa nova na sua casa. Eu sinto o cheiro de coisa nova no seu casamento.
Eu sinto cheiro de coisa nova lá na tua empresa. Eu sinto cheiro de coisa nova no seu chamado. Uma nova unção para um novo tempo. Uma nova unção, uma nova graça. Oh, aleluia! Eu no teu lugar eu estaria com as mãos levantadas para receber. Há uma nova unção de Deus sobre nós. Há uma nova experiência de Deus para você. Nunca é tarde para se viver coisas novas. Olha o que a Bíblia diz. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não percebeu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Ainda essa semana Deus vai se manifestar de uma forma inédita. Deus se manifesta a Abraão em visão. Deus vai se manifestar de uma forma que Abraão ainda não havia experimentado. Deus já havia falado, Deus já havia se revelado, mas em visão é a primeira vez que Deus fala. Deus vai te surpreender por esses dias. Deus vai te dar um susto positivo por esses dias. Você vai olhar e vai falar assim: desse jeito eu nunca tinha visto não. Oh my God. Oh, Deus meu. Hoje eu vim para gastar meus idiomas, aleluia. Você está preparado para ter uma nova experiência? Está preparado para ver coisas novas? Ah, pastor, é difícil Deus me surpreender, hein? Você verá por esses dias, debaixo dessa graça e dessa unção profética que está sobre nós. Deus está prestes a iniciar uma nova jornada espiritual na sua vida, na sua casa. Novas experiências. Feche os seus olhos por alguns minutos. Feche os seus olhos. Ninguém é como nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Oh, Espírito de Deus, grandes coisas estão por vir. Você pode estender as suas mãos em direção à sua casa e o seu lar e declarar essa palavra profética sobre a sua família. Grandes coisas estão por vir. Sobre a sua casa, grandes coisas estão por vir. Sobre o seu ministério, grandes coisas estão por vir. Deus vai se manifestar de uma forma inédita, de uma forma nova. Deus vai te dar novas experiências, um novo nível, uma nova unção. Alguém pode glorificar por essa palavra? Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Meu Deus. Oh, Espírito de Deus, Ele se manifesta de uma maneira inédita. Em segundo lugar, Ele diz: Abraão, não temas. Não temas. Por que, Deus? Porque eu sou o seu escudo. Deus se revela de maneira inédita. E a palavra que Deus libera a Abraão: Abraão, não tenha medo, não temas. Por que, Deus? Porque eu sou o seu escudo.
Eu acho interessante isso, porque Deus se revela a Abrão como uma arma, mas não como uma arma de ataque. Deus se revela a Abrão como uma arma de defesa. Deus não se revela a Abrão como uma arma de ataque. Deus se revela a Abrão como uma arma de defesa. Numa guerra existem muitas armas, sim ou não? Sim ou não? Numa guerra tem espada? Sim ou não? Numa guerra tem lança? Tem flecha? Deus poderia ter dito: Abrão, eu sou sua espada. Abrão, eu sou o seu arco e flecha. Abrão, eu sou a sua lança. Mas não. Ele diz: Abrão, eu sou o teu escudo. Sabe o que Deus está tentando dizer a Abrão? Abrão, eu sou a sua defesa. Abrão, eu sou a sua proteção. Abrão, eu sou aquele que te preserva. Vou repetir isso aqui. Abrão, eu sou o teu escudo. Eu sou a sua defesa. Eu sou a sua proteção. Eu sou aquele que te preserva. Aqui vale a gente fazer uma conjectura sem forçar o texto. Você lembra que eu falei que Abrão estava com 85 anos de idade? Lembra? Lembra que eu falei que Abrão havia acabado de sair de uma guerra? Lembra? Lembra ou não? Lembra? Ele tem quantos anos? Ele havia acabado de sair do quê? De uma guerra. Como é que você acha que está o pensamento de Abraão depois de sair de uma guerra com 85 anos de idade nas costas? O que você acha que ele está pensando dentro da tenda? Deixa eu te ajudar. Provavelmente ele estaria dentro da tenda pensando: Deus, outra dessa eu não tenho força. Deus, eu não tenho mais idade para a guerra. Eu não sou um jovem, eu não sou um adolescente. Deus, outra dessa eu não consigo. Outra luta dessa eu não saio vivo. Outra dessa, dificilmente eu fico de pé. Abrão está na tenda, cansado. Por quê? Porque ele não é um jovem, ele não é um adolescente. E quantas vezes nós estamos esgotados, no mesmo contexto e na mesma situação, depois de vencermos uma batalha. Outra dessa eu não suporto. Outra dessa eu não aguento. Outro problema desse na família, eu não vou suportar. Outra luta dessa dimensão, dessa magnitude, e já era. Aí Deus se manifesta. Ele diz: Abrão, você venceu essa, vai vencer a outra, e a outra, e a outra, e a outra, e a outra. Vou voltar lá na primeira. Aí Deus se manifesta. E ele diz: Abrão, você venceu essa, e vai vencer a outra, e 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 a outra. E quantas outras batalhas acontecerem, se levantarem, tantos outros problemas vierem contra você, você vai vencer. Por quê? Porque eu sou o seu escudo. Eu no teu lugar eu estaria celebrando. Eu vou repetir isso aqui. Por que, Deus, eu vou vencer? Porque eu, o seu Deus, sou o seu escudo. Por que, Deus? O que eu estou tentando dizer para você, Abrão, é que você não vai lutar desprotegido, desguarnecido, sem proteção. Quando um soldado está na frente da batalha, o escudo vai aonde, gente? Na frente ou atrás? É Deus dizendo: Abrão, sabe por que você vai vencer? Porque eu sou o seu escudo e eu vou na sua frente. Para tentar te atingir, primeiro tem que atingir a mim. E se passar de mim, vai atingir você. E como nada passa de mim,
você pode ficar tranquilo, porque eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção. Deus está na sua frente. Eu vou repetir isso aqui para alguém: Deus está na sua frente, minha irmã. Deus está na sua frente, meu irmão. Deus está na sua frente, pai. Deus está na sua frente, empresário. Deus está na sua frente. Alguém pode gritar isso bem forte: Deus está na minha frente. Pode ser melhor, diga: Deus está na minha frente. Pode ser melhor, diga: Deus está na minha frente. Filhão, o pessoal está me olhando estranho. Coloca aí para mim Salmo 91. Salmo 91, a partir do versículo 1. O pessoal acha que eu estou inventando. Coloca na versão ARC. Se você puder abrir um pouquinho o retorno para mim. Já estou acabando. Você está aí comigo ou não? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos, vaso. 2. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por que você está aqui hoje? Aguenta aí. Sabe por que você está aqui hoje? Não é porque você teve sorte. Eu tive sorte. É porque eu sou inteligente. Porque eu tenho conexões. Porque não era o meu dia. Não. Sabe por que você está aqui? É porque existe um escudo protetor de Deus sobre você. Há um escudo protetor de Deus sobre a sua casa. E é por isso que você não morreu naquele acidente. É por isso que você não morreu naquele dia. É por isso que você foi para UTI, foi para CTI, foi entubado, mas havia um escudo de Deus. Vai até aqui, daqui não passa. Eu estou pregando para a gente aqui que Deus está na frente dizendo: ninguém toca nele, ninguém toca nela. Eu no teu lugar eu estaria fazendo barulho, porque Deus é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo. Meu Deus, já é 9h25. Misericórdia, fica em pé. Jesus, nem vi o horário passar. Filhão, coloca aí para mim, por favor. Versículo 5, Deus manda Abrão sair para fora. Sair para onde, gente? Para fora. Sair já é para fora, né? Acho que faz sentido. Aí de fora, Deus manda Abrão olhar para o céu. E Deus dá uma ordem, uma direção: Abrão, conta as estrelas se as pode contar. Vamos lá. Coloca aí o versículo 5, por favor. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Já estou terminando. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Coloca aí, rapidinho. Aqui no 5. Então Deus o levou para fora. E de fora, o que Deus pediu para ele? Diga bem forte, conte as estrelas. Ok, Deus pede para ele contar as estrelas. Certo ou não? Agora coloca para mim o versículo 12. Coloca o versículo 12. E pondo-se o sol, quando o sol está se pondo, é de manhã, tarde ou noite? À tarde. Então vamos lá. Versículo 5. Perceba que é uma narrativa contínua. Se aqui no versículo 12 está à tarde, no versículo 5 era o quê? Manhã. Agora, peraí, aguenta aí. Coloca o versículo 17. E sucedeu que posto o sol, quando o sol está posto é o que, gente? É noite. Então vamos lá, um exercício aqui para você pensar.
Se não falar nada agora, acabou. Versículo 17. Que período do dia é, gente? Noite. Volta lá no 12. Versículo 12. Que período do dia é? Tarde. Volta lá no 5. No versículo 5 está qual o período do dia? Noite é o 17, você acabou de falar. Se a narrativa é contínua, presta atenção, tem que voltar lá no 17. Volta lá no 17. 17. Versículo 17. Sucedeu que posto o sol, é o que, gente? É noite. O 12. É o que? É a tarde. O 5. No mínimo estava de dia. Agora pensa aqui comigo. Como é que um Deus onisciente pede para um cara contar as estrelas se estava de dia? Olha o silêncio, eu amo esse silêncio. Mas tudo bem, rapaz, é ver. Se no 17 é noite, se no 12 está à tarde, e aqui no 5 está de manhã, ou está de dia, como é que Deus pega um cara que havia acabado de sair de uma guerra, ele está convivendo com uma promessa há 10 anos, ele diz: Abraão, conta as estrelas se você conseguir contar. Aí Deus diz assim: assim será a sua descendência. Aí Abraão de dia, ele olha para o céu. Aí o versículo 6 diz: e ele creu. Vou fazer essa parte aqui de novo. Essa é a cereja do bolo, irmão. Se vocês não falar nada agora, vão falar para o pastor Mar que eu não prego aqui nunca mais. Então, vibração aí comigo, amém? No 17 é noite. No 12 está à tarde. No versículo 5 está de dia. Aí Deus arranca o cara da tenda, com 85 anos de idade, depois de ter vencido uma guerra. Aí ele olha para ele e fala assim: Abraão, conta as estrelas do céu se você conseguir. Assim será a sua descendência. O velhinho olha para o céu, igual o sol de hoje, um calor de lascar, nem uma nuvem, um urubu voando só com uma asa, com a outra abanando. Aí Abraão dá uma olhada assim: eu creio. Eu creio. Você crê em quê, Abraão? Se você não está vendo, é que eu não preciso ver para crer. Escuta, sabe por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque Abraão conseguiu crer no que ele não via. Sabe por que Abraão é o pai da fé? Porque Abraão conseguiu acreditar naquilo que ele não via, naquilo que não era palpável, naquilo que não era visível, naquilo que não era tangível. Escuta, eu senti Deus aqui, Rivelino. Sabe por que tem muita gente que chama você de louco? Depois que você foi para a Family, você ficou louco. Fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. Como é que você está crendo em coisas que você não está vendo? Como é que você está acreditando? Foi pastor, te enganou. Esse negócio de religião, de cristianismo, você está maluco? Como é que você está com essa fé, com essa convicção, se você não está vendo? Eu não vejo, mas eu creio. Eu não preciso ver para crer. Eu estou pregando para pessoas aqui que terão a sua vida revolucionada. Eu estou pregando para pessoas aqui que terão a sua vida revolucionada. Sabe por quê? Porque você teve capacidade de acreditar naquilo que você não via. Levante a sua mão direita para o céu. Eu declaro no nome de Jesus que aquilo que você não conseguiu ver com os seus olhos, você viverá pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti,
Acreditar naquilo que você vê é fácil. Acreditar naquilo que você pode tocar é fácil. Acreditar naquilo que você pode mover é fácil. Eu quero ver acreditar naquilo que é invisível. Eu quero ver acreditar naquilo que não é palpável. Eu quero ver acreditar naquilo que você não consegue enxergar. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: creia que aquilo que é invisível, aquilo que é imaterial, vai se materializar, vai se realizar, vai se realizar. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Você pode estender suas mãos para cá. Aqui estão os elementos que representam. Traga renovo nessa noite, e que o Senhor nos ajude a vencer mais um mês para a tua glória e para o teu louvor. Se você vai participar, eu gostaria que você permanecesse de pé. Se você já participou domingo, você não precisa participar, só para a gente identificar as pessoas que vão participar. Assim que você tomar o pão, você já pode comer, beber o suco, e já se assenta para ter um tempo de oração, de comunhão, e a gente já encerra em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor.